Será que a verdadeira filosofia de Platão, a essência do pensamento dele, está realmente nos textos que sobreviveram até nós? Cara, isso já levanta uma pulga atrás da orelha gigantesca para quem nos ouve. Porque se o que está nos livros não é a totalidade do pensamento dele, tipo, o que a gente teve estudando esse tempo todo, né? Pois é. E o material sugere que, para entender esse labirinto, nós precisamos primeiro olhar para como diferentes épocas enxergaram a obra platônica. É quase como olhar por um espelho histórico. Com certeza. E o que chama muita atenção é que, assim, não existe um consenso. Ele parece mudar de forma dependendo de quem está lendo e em qual século essa leitura está acontecendo. A linha do tempo é bem reveladora. E como começa essa linha do tempo? Olha, logo na Antiguidade Clássica, nós temos a visão do discípulo mais próximo, Aristóteles. O aluno mais famoso, né? Isso. Para ele, Platão era um pensador rigorosamente lógico, focado naquela distinção clara entre o mundo sensível das aparências e o mundo inteligível das ideias. Uma visão bem analítica. Exato. Mas se a gente pular alguns séculos, para o período do neoplatonismo e depois para os primeiros cristãos, essa lógica fria simplesmente desaparece. Nossa, some tudo. Sim. Os pensadores cristãos focaram quase inteiramente na teologia. Eles adotaram Platão místico, sabe? Focado na imortalidade da alma, naquela ideia do corpo como uma prisão e no bem supremo como uma luz, assim, inalcançável. Caramba! É quase como se eles tivessem filtrado os textos para encontrar apenas o que validava a fé deles, né? E não para por aí. O salto mais bizarro relatado nos textos é quando a gente chega na Renascença. O documento menciona que os estudiosos daquele período transformaram Platão numa figura associada à magia natural. Magia, ocultismo, hermetismo egípcio de Hermes Trismegisto. Nossa, a distância entre um filósofo da lógica pura lá do Aristóteles para um arquiteto de vínculos mágicos entre a alma e o mundo é abissal. É gritante. E a mutação continua, tá? O material traça essa evolução até os tempos mais recentes. O que acontece depois? Bom, no século XIX, os acadêmicos queriam ver ordem em tudo, sabe? O iluminismo, a razão. Então eles passaram ali Platão como o criador de um sistema perfeito e acabado, onde política, ética e conhecimento se encaixavam sem uma única rachadura. Uma visão bem arrumadinha. Isso. Já no século XX, influenciados por guerras e instabilidades, outros intelectuais perceberam que a obra dele não tinha nada de um sistema fechado. Começaram a ver as rachaduras. Exatamente. Eles passaram a ver um Platão em constante evolução, alguém que mudava de ideia e ajustava suas teorias movido pelas crises políticas da própria época. E ainda tem a galera que não gostava dele, né? Tem os críticos modernos, Nietzsche, Heidegger, que enxergam a influência dele de forma muito negativa. Eles argumentam que o platonismo secou a energia vital grega e reduziu a verdade a uma mera representação mental. Lendo essa lista interminável de interpretações conflitantes, a sensação que fica é que a obra de Platão funciona como um teste de Rorschach filosófico. Um Rorschach? Como assim? Sabe aquele teste psicológico com manchas de tinta? Ah, sim, que a pessoa fala o que está vendo. Exato. Cada geração, ou cada escola de pensamento, olha para os diálogos platônicos e enxerga ali exatamente o formato que precisa, sabe? Para responder às angústias da sua própria época. O místico vê salvação, o lógico vê método, o mágico vê ocultismo e o descontente vê a raiz de todos os problemas. Essa comparação com Rorschach é muito boa para visualizar o impacto. Mas olha, nós precisamos tomar cuidado para não cair num relativismo extremo aqui. Como assim? O texto do pesquisador deixa bem claro que essa multiplicidade de visões não significa que a história da filosofia seja um vale-tudo. Ah, tá. Não é que qualquer leitura serve. Isso. Não é um ceticismo onde a intenção original não importa. Pelo contrário, o que define uma obra de pensamento grandiosa é exatamente a inesgotabilidade dela. Ela gera perguntas infinitas. Exato. Uma obra não é apenas o conjunto de palavras que o autor escreveu no papiro milênios atrás. Ela é, na verdade, um campo temporal contínuo. Espera aí, um campo temporal. Dá para explicar melhor isso? Claro!
Significa que a obra é formada pela intenção do autor, somada a todas as leituras e perguntas que os leitores fazem a ela ao longo dos séculos. O pensamento de um filósofo só se abre de verdade quando a gente entende as crises que o motivaram lá no passado e as nossas próprias crises hoje. Então a grandiosidade está no fato de que os textos suportam todas essas perguntas sem quebrar. É exatamente isso. Porque se a obra admite tantas interpretações assim, profundas, surge uma suspeita natural de que talvez as peças do quebra-cabeça não estejam todas na mesa. E não estão. Pois é, o texto do pesquisador traz uma informação que, para quem nos escuta, talvez soe como um balde de água fria. Platão, aparentemente, escondeu grande parte do seu pensamento de propósito. Essa é a encruzilhada fundamental desse mergulho. O material explora aquela divisão clássica entre o que a gente chama de ensinamento esotérico e ensinamento esotérico. Tá, vamos definir isso para ficar claro. O esotérico é aquilo que foi escrito e publicado para o público em geral. É o que chegou até nós. Já o ensinamento esotérico era estritamente oral, guardado a 7 chaves, e debatido apenas com os membros iniciados da escola dele, a portas fechadas. Mas vem cá, dizer que o pai da racionalidade ocidental administrava uma espécie de sociedade secreta não soa um pouco como teoria da conspiração? Como é que os historiadores provam que esse conhecimento oculto realmente existia? É uma ótima pergunta. A prova central que o autor menciona é a famosa Carta Sétima, que é um documento escrito pelo próprio Platão. E o que ele diz lá? Nela, ele é brutalmente claro. Ele afirma categoricamente que jamais colocaria por escrito os assuntos mais profundos e essenciais do seu pensamento. Uau! Então ele admitiu isso? Sim. E a justificativa dele não era criar uma seita mística ou algo assim. Era uma profunda desconfiança em relação à linguagem escrita mesmo. E desconfiança do texto. Para ele o texto escrito é rígido, né? Não pode se defender de interpretações ruins e não se adapta ao nível de entendimento de quem está lendo. O texto não responde se você fizer uma pergunta para ele. Nossa, o que nos coloca numa posição muito estranha hoje, né? Porque se o próprio Platão disse que as ideias principais dele nunca foram parar no papiro, estudar os diálogos que sobreviveram seria basicamente como tentar entender o brilhantismo de um chefe de cozinha lendário lendo apenas o cardápio impresso. Perfeita analogia. A gente nunca entrou na cozinha para ver como os ingredientes são preparados. E jamais vamos provar a comida quente saindo do fogo. Estamos apenas lendo a descrição dos pratos. Essa frustração é muito real. E o que o texto demonstra é que Platão adicionou camadas de confusão intencional a esse cardápio. Confusão intencional? Uma característica fascinante que muitas vezes escapa a quem lê os diálogos pela primeira vez é que o próprio autor nunca aparece. É verdade. A gente lê volumes imensos, mas Platão não é personagem. Exato. Ele nunca assume o microfone para dizer, tipo, esta é a minha teoria. Ele age como um mestre dos fantoches escondido atrás da cortina. Sim, e ele move esses fantoches de forma a incomodar o leitor de propósito. O material aponta como ele brinca com o tempo de maneira anacrônica. Como assim, anacrônica? Ele mistura figuras históricas vivas com pessoas que já estavam mortas na data em que a conversa supostamente acontece. Sério? Sim, fatos políticos que ocorreram anos depois da morte de um personagem são debatidos por esse mesmo personagem. E isso não é erro de edição. Ele não era descuidado a esse ponto. Longe disso. É um mecanismo para quebrar a ilusão de que a gente está lendo um documentário histórico. Ele força quem está lendo a parar de procurar respostas mastigadas e começar a raciocinar por conta própria. Entendi. E para adicionar mais drama a esse cenário, o acesso que a humanidade teve a esses textos foi incrivelmente fragmentado, né? Muito. É chocante ler que, durante a Idade Média, por séculos, o Ocidente conhecia basicamente apenas 3 diálogos inteiros. Fedro, Fédon e Timeu. Isso. Imagina tentar entender a totalidade da obra de alguém, todo o peso histórico de Platão, tendo acesso a uma fração minúscula do trabalho, misturada com citações indiretas de textos perdidos. É um milagre que a estrutura do pensamento ocidental tenha se firmado sobre bases tão fragmentadas. É mesmo. O que levanta aquela grande questão, né? Se os textos escritos eram propositalmente incompletos
enigmáticos e restritos, onde é que acontecia a verdadeira filosofia? No ensino esotérico que a gente falou. Exato. E a resposta nos leva para a primeira grande instituição de ensino superior do Ocidente, a academia. Vamos entrar na academia, então. Se quisermos entender como o conhecimento esotérico e o debate oral funcionavam, nós precisamos olhar para as ruínas daquele lugar. O material descreve que ela foi fundada num bosque dedicado ao herói mítico Academos, lá nos arredores de Atenas. E não era só um pátio onde as pessoas sentavam no chão para conversar, né? De jeito nenhum. Era uma infraestrutura de peso. Platão construiu alojamentos, uma biblioteca robusta, um ginásio e um musaion, um templo dedicado às musas. É onde grandes mentes como Aristóteles viveram por uns 20 anos. 20 anos debatendo lá dentro. Pela descrição de como o local operava, atraindo astrônomos, matemáticos e políticos, olha, me parece muito com o que chamaríamos hoje de Vale do Silício da Antiguidade. Sim, é uma boa forma de ver. Um centro de inovação intenso, bem longe de ser um mosteiro silencioso. A dinâmica era exatamente de um laboratório de inovação. Mas o diferencial crítico que o texto destaca era a missão moral do lugar. A missão moral. Precisamos lembrar do contexto da época. Atenas estava cheia de sofistas, que eram professores de retórica que cobravam muito caro para ensinar jovens a falar em público. Aquela galera da persuasão. Isso. Esses sofistas ensinavam o que chamamos de heteronomia. Ou seja, eles ensinavam como dominar a técnica de debate para convencer a plateia, mas, sem nenhum compromisso real com a verdade dos fatos. Numa tradução livre para hoje, os sofistas seriam professores de relações públicas ensinando como vencer uma discussão no Twitter, sabe? Nossa, muito isso. A lógica é: distorça, adapte-se ao que a multidão quer ouvir, use as regras do outro lado contra ele, mas, no fim, ganhe o argumento de qualquer jeito. Uma analogia excelente. O objetivo dos sofistas era pura e simplesmente o poder e a persuasão. A academia foi criada como o antídoto direto a isso. O ideal cultivado ali, que foi herdado de Sócrates, era a autonomia da razão. Não era decorar regra, então. Exato. Não se tratava de treinar a mente para vencer debates. O documento até cita uma passagem clássica do diálogo Mênon que resume bem o espírito do lugar. O ensino era focado no dever de procurar o que não sabemos. O dever de procurar o que não sabemos. Forte isso. A dinâmica envolvia colocar especialistas de diferentes áreas para debater problemas complexos, ao vivo, espremendo as ideias até que a verdade, ou pelo menos a aproximação dela, surgisse da própria fricção daquele debate. O que nos traz de volta ao grande obstáculo da nossa exploração, né? A fricção do debate, as vozes, a academia física, tudo isso foi engolido pelo tempo. Tudo que sobrou pra gente hoje foram os pergaminhos com os diálogos. O cardápio do restaurante. Isso, o cardápio. E considerando o abismo de séculos, os incêndios em bibliotecas, os falsificadores profissionais da antiguidade. Que existiam aos montes. Sim. Como os estudiosos contemporâneos conseguem bater o martelo e afirmar com certeza: sim, este texto foi realmente escrito por Platão. Porque me parece um pesadelo logístico separar o que é original do que é, digamos, uma fanfic da antiguidade. É um trabalho formidável de filologia. Funciona literalmente como uma ciência forense em textos antigos. Ciência forense textual. O pesquisador detalha 4 critérios de autenticidade. E a regra de ouro aqui é que eles não funcionam isolados, sabe? Eles precisam corroborar uns aos outros. E quais são esses critérios? O primeiro é a tradição, que analisa se os escritores mais antigos já atribuíam aquele texto a ele. O segundo é o testemunho, onde se verifica se contemporâneos, como o próprio Aristóteles, citaram passagens específicas daquele diálogo. Entendi, isso faz total sentido, é uma validação cruzada. Mas, e quando o texto não tem testemunhas claras, o que eles fazem? Aí entram os 2 critérios mais técnicos. O terceiro é a doutrina. Mesmo que Platão mude de ideia ou explore novos conceitos, um texto apócrifo geralmente comete erros lógicos insuperáveis ou entra numa contradição fatal com o cerne da filosofia platônica. Ele escorrega na própria lógica. Exato. Mas o quarto critério, o estilo linguístico e literário, é o mais fascinante e preciso de todos. É a impressão digital do autor. Isso.
Os filólogos mapearam a impressão digital dele. Eles não olham só para o tema, mas para o esqueleto do texto. Frequência de certas partículas gregas, o ritmo específico de como ele encadeia orações, o uso de determinadas preposições. É quase como analisar o código-fonte de um software para identificar a sintaxe única do programador original, sabe? Se o estilo linguístico não bater, o texto é descartado. De trabalho insano. E mesmo dentro do material que passa por essa malha fina forense, os diálogos não são todos iguais. A pesquisa apresenta uma classificação feita pelo estudioso Crombie que eu achei fantástica. Sim, a teoria do Crombie muda muito a forma como a gente lê. Em vez de usar aquela velha divisão cronológica chata de obras da juventude e obras da velhice, ele foca no propósito do texto. Crombie divide os diálogos em 3 grandes grupos. Os primeiros são os construtivos, como a famosa República. Onde a coisa toma forma. Isso. Ali, o debate avança, os tijolos são colocados um em cima do outro e a leitura termina com a sensação de que uma grande arquitetura teórica foi erguida. Uhum. E em contraste total a isso existem os diálogos destrutivos, como Górgias. Esses são muito bons. Nesses textos, Sócrates atua como uma máquina de demolição intelectual. O interlocutor apresenta opiniões sólidas e Sócrates vai desfazendo cada uma delas com perguntas até que as certezas do adversário desmoronem completamente. Ele vai tirando o chão da pessoa. Exato. E o detalhe crucial é que no final nenhuma tese nova é colocada no lugar. O terreno é limpo, a ignorância do adversário é exposta e o texto simplesmente acaba. É um nocaute filosófico puro. Mas, olha, o terceiro grupo é o que mais me intriga de todos. Os diálogos enigmáticos. As famosas aporias. Pois é, o material explica que eles terminam no que os gregos chamavam de aporia. Traduzindo em miúdos pra gente, é um beco sem saída. A discussão entra num labirinto, as hipóteses se esgotam e ninguém chega a conclusão nenhuma. Mas espera aí, ele simplesmente termina o livro sem dar a resposta para o leitor? Qual é a utilidade prática disso? A utilidade é puramente pedagógica. Como assim? A aporia não é um erro de raciocínio ou preguiça do autor. É o choque necessário para ativar a mente de quem lê. Quando o texto termina num beco sem saída, o leitor não pode fechar o livro e dizer: pronto, agora eu sei. Ele fica com aquela coceira mental. Exatamente. O desconforto da falta de resposta obriga a pessoa a continuar a investigação por conta própria. É a maneira genial que Platão encontrou para simular, no texto escrito, aquele dever de procurar o que não sabemos, que a gente falou que pautava a academia. Genial mesmo. E para ajudar nesse processo, quando a lógica abstrata chegava no seu limite máximo e a aporia não era suficiente, o texto aponta que ele recorreu a outra ferramenta impressionante, que são os mitos. Sim, o uso literário dos mitos é maravilhoso. Como o famosíssimo mito da caverna, todo mundo já ouviu falar. Com certeza. Ou o mito do Anel de Giges, ou a imagem da carruagem com cavalos alados lá no Fedro. E há um debate, sobre por que o inventor da lógica usaria contos de fadas. Parece contraditório, né? Parece, mas o consenso mais sólido é que o mito atua como um degrau imaginativo. Quando o conceito teórico sobre a natureza da alma ou da realidade fica rarefeito demais, a linguagem lógica começa a falhar. Fica difícil de visualizar. Isso. O mito entra para dar suporte à razão humana, criando uma imagem mental que facilita a travessia de um conceito que seria impenetrável. Ele meio que sequestra a tradição narrativa grega e a transforma num instrumento de ensino. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Nós mapeamos a história das interpretações, os textos ocultos, as investigações forenses, os becos sem saída literais. Porque alguém que está nos ouvindo no século XXI, imerso em inteligência artificial, ansiedades modernas, conexões super rápidas, deveria dedicar tempo para tentar decifrar um grego enigmático de 24 séculos atrás? É a pergunta de $1 milhão. E o material traz uma visão do pensador François Châtelet que amarra isso de uma maneira muito pragmática. Châtelet defende que Platão não era um fantasma iluminado, voando acima das preocupações humanas, tipo um guru intocável. Muito pelo contrário.
Ele era, antes de mais nada, um cidadão de Atenas, sentindo uma decepção avassaladora com a própria sociedade. E os motivos para essa decepção eram gravíssimos, né? Totalmente. A democracia ateniense, que deveria ser o ápice da civilização, havia condenado o mentor dele, Sócrates, à morte, por motivos políticos. Um trauma gigante. Além disso, a corrupção, a demagogia dos sofistas manipulando as massas, o colapso dos valores tradicionais, tudo isso fervia lá. A filosofia de Platão não nasceu do tédio numa tarde de domingo, nasceu da urgência de tentar salvar a sanidade de uma sociedade que estava desmoronando na frente dele. E, incrivelmente, ao tentar criar uma nova bússola moral para escapar daquele colapso todo, ele acabou criando a própria estrutura de como o mundo ocidental raciocina. Chatelet aponta que os critérios que a gente usa até hoje para definir o que é lógico no ambiente de trabalho, as bases de como a gente entende a justiça nos tribunais ou como exigimos coerência na política, tipo, tudo isso foi projetado lá. O código-fonte da nossa racionalidade foi escrito por um homem profundamente irritado com a falta de lógica do seu próprio tempo. O que culmina numa reflexão final muito pertinente que quem nos ouve pode carregar para o resto do dia. Vamos lá. Se a gente pensar bem sobre a recusa inflexível de Platão em colocar as verdades finais no papel, lá na famosa Carta Sétima, nós notamos uma advertência que atravessa os milênios. Uma mensagem para a gente hoje. Sim, ele acreditava que o conhecimento que realmente transforma a alma não pode ser consumido passivamente. A sabedoria não se adquire lendo resumos rápidos na tela de um celular. O conhecimento demanda suor. Demanda atrito, confusão temporária e a imprevisibilidade absoluta da interação humana direta, olho no olho. E isso atinge em cheio a forma como a gente vive hoje, né? Nós estamos na era de ouro da conveniência escrita. Nós fugimos de ligações telefônicas para mandar mensagens de texto curtas. Exatamente. A gente foge do contato. Nós preferimos resumos mastigados, aquelas respostas geradas por algoritmos na tela, e evitamos a todo custo o desconforto de um embate de ideias ao vivo. O que levanta uma grande provocação final. Será que, na nossa obsessão moderna, por arquivar informações rápidas e evitar o atrito da conversa profunda, nós não estamos fechando as portas para a verdadeira aprendizagem? Se o aprendizado real requer o esforço colaborativo humano, será que a nossa comunicação hiperfacilitada não está nos deixando intelectualmente mais frágeis? É um pensamento que faz a gente rever os nossos próprios hábitos. Aquele museu com a estátua de mármore do início da nossa exploração, onde tudo estava perfeitamente mastigado e explicado na placa de bronze, é o que a gente procura hoje na internet o tempo todo. A gente quer o atalho. A gente quer a placa de bronze. Mas nós percebemos com esse mergulho que a verdadeira filosofia de Platão repudia a estátua. Ela nunca foi feita para ser um conhecimento morto. A intenção real dele era ser a faísca que nos obriga a sair do conforto do texto pronto, sentar com outra pessoa e encarar a dificuldade de construir a verdade em conjunto. E é com essa inquietação, pensando nas conversas difíceis que a gente está evitando no dia a dia, que nós fechamos a nossa análise de hoje. Até a próxima reflexão.